Bem-vindos, galera, ao canal Anima Lúdico. Hoje nós vamos começar o segundo capítulo do livro Sapiens. Nós já temos 3 vídeos falando sobre o primeiro capítulo do livro. Vamos começar. A Árvore do Conhecimento. Embora há 150 mil anos já existissem humanos bem semelhantes a nós, só por volta de 70 mil anos que eles passaram a migrar para outros lugares. E no primeiro encontro dos sapiens com outra espécie de humanos, eles não tiveram êxito. Em Levante, alguns grupos de sapiens foram tentar sua sorte, mas lá era um território neandertal. Não se sabe por que motivos de força maior dos neandertais ou se por causa de alguma doença local. Fato é que o território continuou sendo dos neandertais. Por causa desses registros escassos de conquistas, especialistas especulam que a estrutura interna do cérebro desses sapiens provavelmente era diferente da nossa. Eles se pareciam conosco, mas suas capacidades cognitivas, aprendizado, memória ou comunicação eram inferiores. Mas a partir de 70 mil anos atrás, a história mudou, e os sapiens começariam a reescrever sua história, e dificilmente conheceriam uma derrota significante. No período entre 70 mil anos e 35 mil anos, houve a invenção de barcos, lâmpadas a óleos, arcos e flechas e até mesmo agulhas, que eram essenciais para confeccionar roupas quentes. Devido a esse avanço, os cientistas acreditam que houve uma grande revolução cognitiva. E por isso, os sapiens começaram não só a migrar a outras terras, como também levar à extinção todas as outras espécies do gênero Homo. Através dessas descobertas, é comum nos perguntarmos por que a revolução cognitiva aconteceu com os sapiens e não com os neandertais ou outros. Isso até hoje é um mistério, mas os cientistas acreditam que nossa evolução aconteceu muito devido à nossa forma de linguagem. Por mais que todos os animais se comuniquem de alguma forma, seja por sons, ruídos, rugidos, a nossa forma de linguagem era muito mais sofisticada. Por mais que um macaco possa emitir som alertando aos demais sobre a presença de um leão, ele não dará mais detalhes do que isto. Enquanto nós mesmos, naquela época, poderíamos nos comunicar dizendo: "Vi um leão ferido atrás de um bando de bisões", e desta forma discutir se valeria a pena enfrentar esse perigo e caçar algum bisão. Uma segunda teoria concorda que nossa linguagem evoluiu como meio de compartilhar informações sobre o mundo, mas diferente da primeira, essa teoria acredita que as informações que mais eram compartilhadas eram sobre o próprio humano e não animais. Como sempre, fomos seres sociais. Era mais importante saber quem era mais confiável ou menos, ou quem gostava de quem, etc. Por mais difícil que seja acreditar, essa linha de raciocínio indica a fofoca como um dos principais vetores para o desenvolvimento da nossa linguagem. E com isso, o Homo sapiens passa a ter relações mais complexas uns com os outros, o que possibilitou aumentar o tamanho do bando. Ambas as teorias são válidas, no entanto, uma particularidade que fez muita diferença no desenvolvimento do modo de viver dos sapiens é a capacidade de falar sobre o que não vê, sobre o que não existe ou sobre algo do futuro. Dessa forma, um macaco nunca será convencido a te dar uma banana que ele tem em mãos em troca de 1000 bananas no reino dos macacos quando ele morrer. Mas o ser humano é capaz de criar regras, leis, mandamentos feitos por alguém que ele nunca viu ou conheceu, e essa habilidade faz com que passamos a viver com um grupo muito maior de membros, sejam eles conhecidos ou não. As formigas e abelhas trabalham em grande número, mas de uma forma muito rígida, e somente entre familiares. Os macacos, eles podem viver em grupo, mas com um número limitado,
pois todos os membros têm que conhecer o líder do bando a quem respeitam, e isso é um limitante importante para o número possível de membros em um bando. Ainda assim, estudos demonstram que somente com a fofoca, os sapiens conseguiram conviver em um bando de até 150 indivíduos, enquanto os chimpanzés, por exemplo, vivem em um bando de 20 a 50 indivíduos no máximo. Quando esse número aumenta, o que normalmente acontece é uma ruptura e a formação de um novo bando. O que nos levou a crer que a evolução da nossa linguagem e comunicação que nos levou ao próximo passo foi a ficção. Um chimpanzé que encontra outro sem se conhecer jamais irão trabalhar juntos sem que antes haja uma série de interações que os tornem íntimos. Agora, dois católicos que nunca se viram são capazes de se unir e lutar juntos para honrar os mandamentos de seu Deus. Dois soldados de um mesmo país, mesmo sem se conhecer, partem para a guerra juntos, pois acreditam em sua bandeira, nos ideais de seu país ou em suas leis. Essas crenças que são capazes de nos unirem não existem de forma palpável, e sim em forma fictícia. Em nossas mentes, por isso seguimos leis, palavra de um ancião ou ideal de uma empresa. Essa capacidade de acreditar no que não se vê é só nossa. E essa é a história de hoje, galera. Conto com vocês, deixem seu joinha e se inscrevam no nosso canal.